Salve, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 29 de julho a 4 de agosto. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Aviso final dos astros. Muitas pessoas que podem estar aqui, de repente, foram conectadas em relação ao temário que eu trouxe, aviso final dos astros. Então, todo mundo, pô, uma coisa apocalíptica, tal, o que vai acontecer? Cara, o que na verdade vai acontecer é que os astros, nessa semana, eles estão deixando bem claro para todos nós, de uma forma individual e para muitos também, de uma forma coletiva, o que realmente a gente escolheu, o que a gente decidiu e o que a gente toca para frente em relação à nossa vida junto das nossas decisões e escolhas. É aí que nós temos nessa semana muitas dicas e toques em relação à movimentação dos astros, que se caso você perceba que exista a possibilidade da mudança, da alteração de algo que você de repente pode ter decidido já há meses, talvez, por que não, desde o começo do ano, agora os astros, eles deixam bem claro nessa semana, eu já vou demonstrar a movimentação deles para todos nós aqui, porque eu estou no jogo igualzinho a vocês, que de repente agora chegou o momento da decisão. É isso que eu quero? É assim que eu realmente me autoafirmo? É assim que eu levanto a minha energia e vou com tudo para cima? Ou existem ainda algumas coisinhas que eu observo, que eu preciso alterar, que eu preciso mexer? Então, uma semana maravilhosa, como todas, né? Como eu sempre falo assim, eu sempre procuro trazer aqui para vocês, por mais que de repente os astros estejam demonstrando muitos desafios, cara, que nada superior à nossa força pessoal, ao que decidimos e, como eu sempre falo, vamos que vamos, vamos para cima. Só que é o seguinte, não adianta de repente a gente se motivar se a gente não sabe nem quem somos, nem o que queremos e para onde vamos. Este é o grande questionamento. Na verdade, estes são os grandes questionamentos que temos que fazer a partir dessa semana. O que realmente nós somos perante as nossas experiências principais, que podem envolver qualquer tipo de relacionamento, carreira, família, trabalho, seja o que for. Como eu sempre falo, cara, aquilo que é prioridade para você. Você sabe de uma forma bem clara quem é você, o que você quer na sua experiência e como você quer o direcionamento dela mais para frente. Então, tudo isso deve ser questionado. Quando eu falei relacionamento, carreira, trabalho, saúde, sabe aquela coisa que de repente você determinou em qualquer uma dessas experiências, que você realmente gostaria que o andamento dela fosse de uma determinada forma, que você se posiciona para propiciar isso para você na sua vida e também com todo mundo que está envolvido? Cara, nessa semana é aquele momento que você deve se questionar, sabe? As coisas estão indo do jeito que eu quero? Eu realmente me posiciono de uma forma, por mais que seja desafiador, eu sei realmente quem eu sou e o que eu quero? Ou se toda hora eu fico ali balançando, vou para lá, vou para cá e etc. tal. Muita atenção se você está nessa situação de ficar balançando, porque chegou o momento da gente realmente decidir. Porque a semana que vem, exatamente na segunda-feira que vem, dia 5, já deixo até como spoiler, o tema é Mercúrio em retrogradação. E esta segunda retrogradação de Mercúrio, ela vem com tudo, ela vem de uma forma extremamente intensa para que a gente realmente desperte. Se a coisa não está legal, se a coisa está bagunçada e você ainda está, como eu brinquei, balançando ainda na experiência, se prepara para um mês de agosto que mesmo, sabe, num rigor bem forte, você vai ter que colocar isso no lugar. Isso eu vejo de uma forma bem clara nos astros e já vou demonstrar para vocês. Já se você já está forte, firme, conciso nas suas escolhas, nas suas decisões, você sabe quem você é e você não fica balançando, você vai firme por mais que muitas vezes chateie pessoas, etc. Você vai forte, firme e convicto na sua experiência, sabendo o que você quer, por mais que de repente você conflite com pessoas e situações que você goste muito, cara, na real, eu prefiro estar assim. Então eu estou nesse determinado momento, quando eu digo estou, é um convite para todo mundo, onde eu observo realmente o que eu quero na minha vida, então eu me posiciono
E por mais que eu perceba que isso vai chatear um ou outro, tal, etc., cara, é dessa forma que eu me posiciono, porque eu já decidi. É isso que eu quero na minha vida e eu estou bem autoafirmado em relação a isso. Ah, mas isso, aquilo. Cara, não tem essa. Não adianta a gente ficar procurando moldar a nossa, vou colocar esse termo, felicidade, alegria, prazer de tocar a vida, em relação à necessidade dos outros, em relação ao que os outros, sabe, de repente buscam. Algumas pessoas, de repente, estão ouvindo aqui eu colocar essa introdução, esse início do nosso bate-papo aqui, falar assim, Newton, mas para mim não tem jeito, eu sou obrigado a isso. Cara, ninguém é obrigado a nada. Ah, mas é uma necessidade material, de repente é um trabalho que eu não curto e de repente eu sou obrigado a continuar nele. Cara, eu não estou falando para você largar o seu trabalho. Se você não está feliz nele, no mínimo, a partir dessa semana, com coragem, você tem que começar a formar novas conexões com um novo trabalho, porque se você não está feliz com esse, algum outro possivelmente você estaria feliz. Criar novas possibilidades, criar novos caminhos, criar novas realidades para que você adquira esta força de saber quem você é e de uma forma feliz, você realize, você saiba qual é o caminho e produza de uma forma legal. Isso se encaixa também em relacionamentos. Ah, mas eu sou obrigado. Cara, ninguém é obrigado a nada. Então, isto que vem trazer essa semana, para que todos nós saibamos, vou começar agora a demonstrar o movimento planetário, já está aqui, está tudo prontinho para nós trocarmos uma ideia, é isso que eu vou trazer para vocês, para que, cara, você desenvolva em ti essa coragem de ser você mesmo, essa coragem de criar novas possibilidades, porque senão a partir, novamente, a partir da semana que vem, mas está a retrogradação de Mercúrio, você vai ter um agosto terrível. Muitas pessoas nem gostam do mês de agosto, eu não sei porquê, né? Eu já conversei com várias pessoas, para mim todo mês é mês e não tem problema nenhum. Mas muitas pessoas ficam assim, pá, o mês de agosto sempre vem e ele arruma algumas confusões para mim e tal, etc. Eu não sei, cara. É uma coisa que eu ouço algumas pessoas falarem, mas não entra nessa, não. Isso foi só um comentário de uma determinada energia que eu percebi que chega para mim no momento. Então, cara, vamos encarar isso de frente e vamos tocar a nossa vida. Vamos lá. Vamos começar a trocar uma ideia. Primeiro ponto, vamos lá. Por que eu estou falando? Aprender a ser nós mesmos. Criarmos o caminho da nossa alegria, da nossa felicidade. O Sol está em Leão. E na astrologia, quando o Sol está em Leão, e tudo que eu falar aqui nesse início, nessa primeira meia hora de vídeo, 40 minutos, é para todo mundo, seja qual signo eu citar. Daqui a pouquinho eu vou pegar essa energia que envolve Virgem e Leão e vou projetar para todo mundo de uma forma pessoal. Mas agora é uma reflexão mais coletiva. É a astrologia que, na verdade, eu mais aprecio. A leitura dos astros, o que está acontecendo, etc. E com isso a gente entende que esse influxo ele vem em relação a todos nós, seja qual for o nosso signo pessoal, ok? Então vamos lá. Quando o Sol está em Leão, ele representa aquele momento de autoafirmação, por isso que na astrologia ele é chamado de domicílio. O Sol está em casa. É o signo onde o Sol se sente mais forte. Então, cara, por isso que eu iniciei o vídeo falando, justamente motivando você, por mais desafiador que seja, de você se autoafirmar. De você criar em você essa energia, esse ímpeto, essa força de, pá, cara, eu não estou sendo valorizado, não está legal, eu estou mentindo para mim mesmo, como eu sempre falo aqui nos vídeos. Então é aquele momento de você resgatar esse tipo de força e trabalhar com esse Sol leonino, essa garra, é o rei dos animais. Mas você é rei de ti mesmo ou você é comandado pelos outros? Você amolda a sua vida em relação aos outros? Aí que vem esse lado complicado de Leão, que envolve diretamente o quê? O pessoal chama de egocentrismo, aquela coisa do dramatismo, tal, etc. Muitas pessoas podem entrar nesse cheque. Ah, porque, ó céus, ó dor. Cara, para com isso. Vamos aproveitar esse influxo maravilhoso. Agora é o primeiro ponto astrológico. Olha aqui, ó. O Sol em Leão está fazendo um aspecto maravilhoso exatamente agora. Você pode considerar que essa energia fica praticamente pela semana, mas agora está no ápice. Está formando um aspecto maravilhoso com Marte.
Sol com Marte, ó, um risco azulzinho, lindo, fantástico aqui. E ele acabou, falei muito disso nas semanas anteriores, de sair de uma oposição assim praticamente direta com Plutão. Ainda está assim, mas o aspecto da semana é esse. Ó. Olha como ele está com ênfase aqui. E quando a energia do Sol troca uma fluência legal com Marte, cara, é o momento da gente ir com tudo. Marte é o guerreiro, mas não é o guerreiro de brigar, discussão, etc. Não. É o guerreiro no sentido de você falar, cara, eu me autoafirmo agora. E ele está exatamente no signo da comunicação, dos caminhos, das aberturas. Então, mais do que nunca, o primeiro caminho para você se auto-questionar na semana com este posicionamento do Sol representa diretamente, junto da energia de Marte, que a gente tem que tomar uma iniciativa. Se as coisas não estão legais, e como a força de Marte está no signo da diversidade, você tem que começar a enxergar as possibilidades de onde o fluxo da sua energia pessoal pode ter novos caminhos. Isso pode acontecer nessa semana de aberturas. Então, a dica astral como uma oportunidade, porque diz que a gente só enxerga o que realmente a gente está vibrando. Às vezes as coisas estão na nossa frente, mas a gente não enxerga. Por quê? Porque a gente não está preparado. Então, novamente, este momento aqui do Sol, que o Sol ilumina junto com Marte, no signo das possibilidades, das trocas, das interações, representa o seguinte: você não está feliz com o que está rolando? Você gostaria que estivesse melhor? Cara, então é aquele momento lindo de você primeiro colocar dentro de você: eu quero um novo caminho, eu quero uma nova possibilidade, eu sei que isso existe. Eu não sou obrigado a viver essa energia que de repente eu não estou me encaixando mais. Se você ficar atento, você forma essa energia em ti e os caminhos surgem. Eles podem vir através de uma mensagem, através de uma comunicação, através de um contato, através de algo novo que aparece e chama a sua atenção e você fala: olha aí, ó. Olha o caminho que eu estava precisando, olha o sinal que eu estava precisando. Isso representa exatamente aqui este aspecto maravilhoso. Como eu disse, passamos naquele momento de transformação nas semanas anteriores, que algo, de repente, uma gaveta mal resolvida foi aberta e agora você tem que trabalhar isso. Agora é o momento da oportunidade. Então seria como se o Sol em Leão, nesta última semana de Mercúrio andando no sentido direto, eu já vou mostrar a movimentação dele para vocês vão ver que interessante. Então essa energia pode ser conectada por nós, essa energia pode representar uma abertura que nós estamos conectados com esse tipo de força. E o que nós temos também nessa semana? Nós estamos na lua minguante. A lua minguante é aquele momento de compreensão, é aquele momento de minguar, é aquele momento de entender realmente o que não vinga, o que você não quer que faça parte da sua vida. Aquele momento de compreensão, de entender isso ficou, isso se foi. Isso ficou porque agregou, seja um conhecimento no sentido do rigor, ou algo que está vivo dentro de mim com o amor que eu quero viver. E com isso a gente aproveita esse influxo da lua minguante. Agora, uma chave fantástica. Olha aqui no mapa, ó. Olha o que acontece exatamente no domingo. A lua está aqui, ó. Ela vai chegar no Sol, ó, dia 29, 30. Observem que ela está andando. 30, 31, dia 1, dia 2, dia 3, sabadão, dia 4, domingo. Olha a lua nova. Sempre quando Sol e Lua estão juntos. Então a lua está propiciando, daqui a pouquinho eu falo dela, toda essa possibilidade da gente compreender, enxergar, trabalhar esse tipo de força, porque quando ela se encontrar com o Sol domingo, é aquele momento lindo de você criar a partir da semana que vem, mesmo com o Mercúrio em retrogradação logo no dia seguinte, que é o dia 5, a segunda, você fala, cara, esse Mercúrio retrógrado é bem-vindo, além dos memes que o pessoal cria, culpando sempre Mercúrio, né? Do que não pode fazer nessa semana porque não recebeu essa informação. Então você vai assimilando tudo, você vai enxergando as novas possibilidades, porque de repente, eu estou falando aqui é só para quem está numa situação complicada. Não, pode ser também para uma pessoa que já está numa situação legal
e enxerga com esse influxo dos astros um momento mais legal ainda. Deu para entender? Então você propicia, é uma semana para os conectados de colocar a energia adiante, no sentido da gente criar e gerar possibilidades fantásticas e mágicas que podem, de repente, melhorar ainda uma situação que já esteja boa. Então, tudo isso que está sendo aqui, ó, colocado pelos astros, representa o seguinte. Agora eu vou fazer o sentido reverso aqui da Lua. Ela retorna aqui e com isso você observa que ela passa exatamente por esses signos, por essa energia, está em conjunção hoje com a energia do Urano, vai passar por cima do Marte, que representa exatamente amanhã, terça-feira. Então, segunda e terça, dias de sinais. Na própria quarta-feira, passa por cima do Júpiter e com isso ela vai direto aqui para o encontro do Sol. Então, este início de semana, por mais que de repente você tenha visto esse vídeo só no final de semana, quais foram os sinais? Quais foram as aberturas? Aonde eu preciso empregar a minha coragem nesse novo caminho? E isso representa diretamente essa força do Marte em Gêmeos, conversando de uma forma maravilhosa aqui com o Sol. Então, todo mundo tem essa possibilidade. E esta energia da Lua minguante vem trazer essa possibilidade de assimilação. Daqui a pouco eu falo de todos os signos e o dia a dia dessa energia. Mas nós temos o quê? Nós temos exatamente a bola da vez. O que é a bola da vez? Dessa energia do Mercúrio que está no seu último momento antes da retrogradação. E o jogo do Mercúrio, você vai ver o que ele faz com o Vênus e com o Sol aqui, ó. Nós estamos aqui, deixa eu voltar o dia direitinho aqui, ó. Dia de hoje, observa que o Mercúrio ele fica praticamente parado, porque ele já está ensaiando a sua retrogradação. Obviamente, lembro isso, tem gente que não sabe ainda que a retrogradação ela é aparente. Para quem olha aqui da Terra, ela ocorre e a astrologia estuda esses influxos, mas é óbvio que o Mercúrio, no seu sentido direto, ele não faz esse movimento no céu. Isto é em relação a nós aqui na Terra, que captamos esses influxos, tá? Então vamos aqui, ó, dia 29, 30, olha aqui, ó, o Mercúrio ele vai iniciar a sua parada, o Vênus está fechando, isso eu também tenho que conversar com vocês, o Vênus está fechando esse momento em Leão, e ele vai ingressar daqui a pouco em Virgem, tudo isso é o emaranhado astral da semana que vem, mas olha só o Mercúrio aqui, ó, dia 3, dia 4, exatamente a lua nova, tipo, aviso final, todo mundo se ligou, todo mundo está aprendendo a ser você mesmo, no caso, nós mesmos. Com isso, a gente enxerga os caminhos que se abrem com a energia de Marte. Olha o que rola aqui, ó. A força, dia 5, Mercúrio, já está retrógrado. Olha lá, já está retrógrado. Dia 4, olha aqui a data, domingão, ele não está retrógrado. Dia 5, olha que interessante, olha o R aparecendo ali no final dos dados ali do Mercúrio. Estão vendo? Ó? De novo aqui, ó. Aqui sem o R no final, olha lá. 4 graus de Virgem, 5 e 24. Olha aqui no dia 5, segunda-feira, ó. 4 graus, 5 e 49, porém retrógrado. E olha o Vênus aqui chegando em Virgem. Então é muito legal esse movimento. A Lua junto, logo no primeiro dia da retrogradação mercuriana, que isso é a semana que vem, mas isso representa exatamente o resultado de tudo que nós temos que fazer nessa semana. Vamos continuar aqui demonstrando isso para vocês. Então nós temos aqui a força do Mercúrio na retrogradação, ó, passa a Lua, ele se encontra com Vênus, ó, juntinho com Vênus a semana que vem. Aí ele entra exatamente no seu momento de retrogradação. Quando chegar, olha aqui, ó, passa 10 de agosto, 12 de agosto, ele vai sair de Virgem e ele ingressa em Leão. Olha aqui, ó. 15 de agosto, na verdade, ó. 15 de agosto, ele já está junto de Leão. E quando chegar o dia, olha aqui, ó, ele vai ficar juntinho do Sol entre o dia 18 e o dia 19, onde a gente recebe todos esses influxos astrais deste jogo aqui de Mercúrio retrógrado em Virgem, chegando aqui em Leão,
passando por Vênus e se encontrando com o Sol. Onde todo mundo, de acordo com o que faz agora, porque você viu que a gente está falando de exatamente, 10 dias mais adiante. Isso passa super rápido. Então, se a gente conseguir receber todos esses sinais, todas essas sintonias do que está acontecendo agora, propiciar esses novos caminhos, sabendo quem somos e para onde vamos, agora eu acredito que ficou bem claro, a gente tem a possibilidade, com todas essas conjunções fantásticas que estão ocorrendo, de administrar de uma forma legal esse Mercúrio com todos os aperfeiçoamentos que ele vai gerar. Mas, novamente, qual é a minha verdadeira missão aqui? Para a galera, vocês vão ver quantas pessoas vão receber rigores fortíssimos por estarem com tudo desorganizado, não saberem quem verdadeiramente são, pessoas cheias de dúvidas, pessoas fragilizadas pelas experiências. Esse Mercúrio vai judiar. Vai pegar o cotidiano delas e vai colocar ali numa panela de pressão e a pessoa vai ter que se virar lá dentro. Isso eu estou falando, obviamente, que é de consciência. Então, tudo isso está projetado, tudo isso está lançado para nós, de forma que a gente tem essa possibilidade de administrar e trabalhar esse tipo de força. Retornando para o mapa aqui. Agora eu vou abrir uma outra forma de enxergarmos o mapa aqui, e com isso todo mundo vai entender de uma forma mais clara tudo que eu estou falando. Vamos lá, vou abrir. Olha aqui que legal. Aqui nós temos os mapas, né? Eu já vou projetar o movimento da Lua. O que nós precisamos entender? Todo mundo entendeu a retrogradação de Mercúrio, que traz como jogo, isso eu vou projetar para todos os signos daqui a pouco, essa força de Virgem e Leão. Que é aqui que está o jogo onde tudo vai acontecer. Junto, inclusive, com essa Lua nova que está aqui. Então, todo mundo entendeu essa força aqui dos novos caminhos para a gente ficar esperto e... ver, conectar, sintonizar o que realmente temos que trabalhar, porque o universo vai ofertar essa visão para quem estiver ligado. Para mim, essa é a grande chave da semana. Mas nós temos uma coisa muito interessante. E o que é? Representa o fechamento, como vocês viram, desse Vênus aqui em Leão. Ele vai seguir adiante, olha aqui, ó. O Vênus segue adiante, ele está no finalzinho de Leão, tá vendo? Ó? Segunda-feira ele já está aqui, ó, junto com Virgem e com Mercúrio retrógrado. Isso vai ser o nosso assunto da semana que vem. Mas o que faz a energia desse Vênus? Isso que eu gostaria que todo mundo compreendesse. Essa energia venusiana, ela forma, um aspecto, uma força onde todas as suas escolhas elas entram em xeque agora. Isso também seria um aviso final. Porque o Vênus, ele é a sublimação da Lua que está nos dando a compreensão da fase minguante e daqui a pouco ela se torna nova. Então olha aqui, aqui eu estou na sexta-feira. O Vênus ele está, como dizem os astrólogos, num grau crítico. Então eu diria para todo mundo, este momento venusiano e mercuriano, que são dois planetas importantíssimos na nossa vida, é um momento da escolha. Com todos os caminhos, olha como é um sequencial de tudo que a gente está falando. Com todas as possibilidades que a gente pode enxergar, que a gente pode ver, que vem de repente como um sinal, com uma possibilidade de enxergar novos caminhos. Quando eu digo esses novos caminhos, podem ser formas de atuar com as experiências que estão necessitando desses aperfeiçoamentos. Mas a energia do Vênus, finalizando esse ciclo em Leão, fala para todos nós, seja qual for o seu signo, chegou a hora da escolha. Chegou a hora de você chegar e realmente colocar dentro do seu coração, isso é Vênus em Leão. Não é aquela coisa que o pessoal só falando que o ego, a pessoa com a energia de se achar, de querer ser querido. Cara, isso é pouco. Na verdade, isso vem falar firme, escolhas realmente assertivas de acordo com o seu coração. É isso que essa energia venusiana aqui no finalzinho desse jogo, conversando diretamente com esse Urano, estão vendo aqui, ó? Olha aqui que interessante esse traço vermelho, tipo, agora chegou o momento de realmente você ousar um pouco, tirar coisas cristalizadas dentro de você
e trabalhe as escolhas de uma forma onde realmente elas vão ficar firmes e seguras em relação ao que você decidiu que é importante na sua vida. Olha o jogo aqui, ó. O Mercúrio daqui a pouco em retrogradação, olha, sexta, sábado, domingo. O Vênus já começa a sair aqui no ingresso e aqui começa a retrogradação. Então, fazendo um resumão para nós falarmos da Lua, do movimento minguante dela, que pode dar várias dicas de acordo com os signos que ela estiver andando, e com isso todo mundo pode ter um aproveitamento. E daqui a pouco a gente fala dos 12 signos em relação a essa força de Virgem e de Leão. Galera, vamos lá. Agora é resumaço mesmo. Lua na fase minguante. A Lua na fase minguante, ela fala para você, é um momento de compreensão. Fica atento de uma forma muito forte em relação às suas experiências. Que sinais vêm? Se você precisa alterar alguma coisa, precisa dar uma mudada, está sem caminhos, fique atento que toda essa força do Sol com Marte de uma forma legal pode abrir caminhos e conexões que antes você não enxergava. E junto disso, é aquele momento com tudo que você receber e captar de informações, de você firmar verdadeiramente as suas escolhas. Olha aí como eu fecho, como eu abri o vídeo. Sabendo quem você é, sabendo o que você quer, firmando isso dentro de ti e sabendo o caminho que você vai trilhar com pessoas e situações e que você vai batalhar por isso para que vingue na sua vida. Então, cara, este é realmente o jogo astral da semana. Mas como eu sempre gosto de fazer aqui para vocês, eu mostro isso através dos astros. Então não dá mais, olha o tema, não dá mais para ficar enrolando. De novo, se você continuar enrolando e indeciso, esse Mercúrio a partir da semana que vem vai judiar e muito de você e de todos que estiverem no processo ligado a ti. Se de repente você já trabalhar esses atributos que eu falei, você já toca o seu mês, por mais que seja desafiador, de uma forma consciente e feliz de missão cumprida. Por isso que é o aviso final dos astros. Acredito que ficou claro, né? Então agora a gente trabalha diretamente esse movimento da Lua minguante, que a gente já falou bastante, que representa esse momento de assimilação, e domingo ela se torna 9. Então é uma semana inteira de Lua minguante. E o que a gente faz? A gente aproveita esse tipo de energia, esse tipo de força, entra no sentido da compreensão das experiências e agora, através do caminhar da Lua, a gente vê através dos sinais que os posicionamentos da Lua em relação a alguns planetas, principalmente no início da semana, podem nos trazer, e com isso a gente vê o que a gente deixa programado para o momento de criação fantástico, que começa domingo, onde temos a Lua 9 e no dia seguinte, na segunda-feira, o Mercúrio retrógrado. Então vamos lá? Olha aqui, ó. Na segunda-feira, a Lua está onde? Ela está fechando o seu momento em Touro para ingressar exatamente em Gêmeos, onde nós temos Marte. Lembrando ainda, agora eu estou citando os signos, mas é para todo mundo. Entra na sintonia do que representa a força deste signo em relação à sua vida e suas experiências. Olha aqui a Lua junto com o Urano aqui, ó. O que representa isso? É exatamente a sua escolha de trabalhar o que realmente você quer na sua vida, ousando um pouquinho. Olha a dica. Tirando cristalizações. Essa é a energia da segunda-feira. Na terça, a Lua já entra no signo de Gêmeos, se conecta à energia de Marte, que está junto aqui com a força da Lua e Júpiter também, onde todo mundo, a terça-feira é o dia que eu recomendaria, é o dia que mais você tem que ficar sintonizado em relação às dicas e toques para que você faça qualquer alteração, onde caminhos podem se abrir. Nem que seja no rigor, sabe? Você recebe aquela informação para você, pum, pá, caramba, agora eu acordei, sabe? Às vezes é necessário isso, para você sair de uma roubada. Então, a terça-feira, olha aqui, essa energia toda a conjuntura da Lua minguante com Marte e também com a energia do Júpiter. Aí ela segue ainda com esse poder na quarta. Quando chegar a quinta-feira, ela estará já num signo que ela está em casa. Aí a projeção da sua energia emocional. O que eu diria em relação a essa Lua minguante na quinta-feira no signo de Câncer para todos nós?
Sabe, tipo, com tudo que você recebe durante a semana, porque já está se direcionando para o final de semana, a quinta-feira, você percebe que a sua energia emocional, ela se encontra aliviada, ativa para criar novas possibilidades em relação ao que for necessário. É sinal que você está no caminho legal. Já se você sentir rancor, o seu temperamento não estiver legal, sabe aquele dia que a gente acorda incomodado? Cara, se você perceber isso dentro da sua energia pessoal, é sinal que você deixou passar batido alguma informação legal. Então procure rever o que você possivelmente fez, conectou, recebeu de sinais no início da semana, porque essa lua em Câncer pode de repente dar essa dica. Examine o seu humor e sua energia emocional. Essa energia ela continua também na sexta-feira. Quando chegar no sábado, ela já ingressa em Leão. Ela já está prontinha para abraçar o Sol. Então, no sábado, seria como se fosse a Lua dando o seu aviso final. Eu mostrei tudo aqui para você ficar ligado, para você alterar, para você se autoexaminar, etc. Tal. Então, agora nós estamos prontos para, no domingo, termos exatamente a Lua nova e no dia seguinte a retrogradação de Mercúrio e Vênus ingressando em Virgem, onde todos vocês receberam todos os sinais para fazer qualquer alteração necessária em relação à própria vida de vocês, para que todo mundo possa administrar isso de uma forma bacana. Então, gente, é uma semana, como eu gosto de dizer esse termo, né, auspiciosa demais. É uma semana de bons agouros, onde, cara, que venham tudo. Eu preciso de novas conexões, que venham. Eu preciso aprender a escolher, cara, que venham as informações, seja no amor ou no rigor, para que eu saiba escolher. Então tá tudo na nossa mão. E domingão, com lua nova, e no dia seguinte o Mercúrio retrógrado, isso não é gratuito não, é tipo assim, foi informado tudo que era necessário, agora toca a sua vida em relação a tudo que você realmente assimilou. Porque não adianta mais ficarmos culpando os astros, na verdade, em relação às nossas próprias faltas. Agora a gente entra naquela parte do vídeo onde nós vamos pegar toda essa força em relação ao Mercúrio que vai entrar em retrogradação e todas as informações que nós, de repente, captarmos nessa semana para a gente alterar toda e qualquer energia que for necessária para que a gente saiba aproveitar neste momento que vai começar domingo com a lua nova e na segunda-feira o Mercúrio retrógrado, para que a gente esteja forte, para que a gente possa realmente tocar a nossa vida. E nesse mês de agosto, que promete ser um mês assim de muitas energias desafiadoras, a gente saiba administrar isso de uma forma legal. Então eu vou demonstrar aqui para todos os signos, agora você aplica de uma forma pessoal tudo que nós conversarmos aqui. Observe dois setores, serão dois setores para cada um dos signos se eles estão bem resolvidos. Eles representam, na verdade, uma junção astral, onde um setor encaminha a energia para o outro, que é exatamente por onde o Mercúrio vai transitar. Então é um momento extremamente de cuidado, que a gente tem que observar se esses dois setores, principalmente, estão bem resolvidos na nossa vida. Então eu vou dar todos os pontos de cuidado agora e todo mundo poderá observar isso. E como eu sempre falo, você pode utilizar esse conhecimento que eu vou passar aqui para o seu próprio signo pessoal, como também para o seu ascendente, se você conhece, ou se você tem conhecimento astrológico, aplicar isso na sua vida inteira. Então, muita atenção a esses dois setores que eu vou procurar dar ênfase para cada um dos signos, para que todo mundo tenha um aproveitamento e a partir da semana que vem, com Mercúrio retrógrado, que ele seja bem-vindo, que ele só acerte o que for necessário, mas que a gente vá forte, firme e convicto em relação ao que realmente queremos. Vamos lá então? E quem é o primeiro signo da semana que nós vamos conversar? Exatamente a força dos leoninos. Leoninos, vocês têm exatamente o início da retrogradação de Mercúrio a semana que vem no setor 2 e depois essa energia se caminha para o setor 1. Aí todo mundo, pô, mas é o contrário? Sim, porque eu estou preparando todo mundo nessa semana para o início da retrogradação mercuriana da semana que vem.
Então, o que eu diria para vocês, leoninos? A primeira coisa, quando você analisa esse primeiro momento da retrogradação de Mercúrio, você fala, não, eu estou forte, firme, convicto, como eu estou falando, você tem bases seguras, tudo que você recebeu de informação, isso veio para você, tipo, pô, isso realmente eu quero na minha vida, eu firmo, é uma energia que eu observo que eu já me organizei para isso e agora eu tenho bases onde eu posso apostar a minha força pessoal, que por mais desafiador que seja, realmente eu percebo que eu vou colher bons frutos adiante. Então você tem bases, você tem estrutura, você já tem isso organizado, você já recebeu todas as suas informações e você sabe para onde você vai. Se você observar que isso tá bacana, que você não tá confuso, que você não está desorganizado, que você não está pisando em bases que quando você menos esperar, você fala, pô, ali tem alguma coisa que eu, sabe, não tá legal. Se eu continuar caminhando nisso, daqui a pouco, pum, eu tomo um tombo. Muita atenção se isso estiver presente. Então, corrige isso. E o segundo setor representa exatamente um impulso de você colocar a sua energia de uma forma integral, de uma forma corajosa, de uma forma valente. Sabe, tipo assim, quer ver? Vou citar até um exemplo para vocês para ficar bem claro. De repente você está num trabalho que você não está curtindo muito, você não tem resultados legais, bacanas, aí você já observou tudo, já recebeu todas as informações, coloque isso no que for, em relacionamentos, aquilo que é importante para você nessa semana. Você fala, não, eu estou seguro, eu já enxergo, eu sei onde eu posso caminhar e eu sei aonde eu não devo caminhar porque ali eu posso me dar mal. Cara, com tudo isso organizadinho de uma forma bacana, vai lá, coloca a sua energia de uma forma bem intensa, forte, corajosa e deixe bem claro o que você quer na experiência. Por mais que de repente machuque a outra pessoa. Quando eu digo machucar, não é porque você vai estar movido por brigas, você vai se mostrar decidido, forte, firme e valente. Se você colocar essa energia desse ímpeto que eu falei em coisas desorganizadas, você vai bagunçar mais ainda. Então é aquele momento, fechando com vocês, de você observar as verdadeiras bases com tudo que você realmente observou e recebeu em relação a essa semana. Cara, coloca a sua energia de uma forma bem convicta das suas decisões. Coloca com coragem, toma uma iniciativa, muda se for necessário, não importa. E quando eu digo machucar, é tipo, você deixa bem claro, cara, é isso que eu quero. Se de repente não tem a possibilidade da gente trabalhar isso de uma forma conjunta, então isso não serve mais para mim. Eu vou procurar uma base mais segura, uma base mais organizada, uma base que tenha a ver verdadeiramente comigo. Então, esses são os dois pontos principais que vocês, leoninos, devem observar em qualquer experiência da sua vida. Tá desorganizado, tá bagunçado? Cara, você tem que arrumar isso para você colocar a sua energia de forma integral. Não adianta você continuar colocando a sua energia naquilo que realmente não muda e continua com todas as informações que você recebeu de uma forma que você não quer, essa que é a bagunça, você vai continuar gastando a sua energia de uma forma totalmente gratuita e não terá resultados legais. Então, muito cuidado com esses dois pontos que eu coloco aqui para vocês. Agora vamos falar com outros signos. Vamos falar com quem agora? Nós vamos conversar diretamente com os virginianos. Virginianos, o que eu diria para você? O primeiro ponto da organização representa exatamente a sua tomada de atitude. Quando você quer algo, todo mundo, você coloca a sua energia ali. Você fala, olha, e aí? Vamos ver se isso acontece agora? Aí você se movimenta, você cria possibilidades. Quando você coloca a sua energia, que você toma a iniciativa, você está bem certo daquilo que você quer? Ou você vai de uma forma toda bagunçada, você quer o resultado antes do tempo, você de repente não analisa, olha, principalmente para vocês, virginianos, que a análise é a palavra para vocês. Você coloca a sua energia sem análise, você se arrisca demais. Quando você percebe, você quebrou a cara. Esse é o primeiro cuidado que vocês têm que ter.
Não adianta ficar colocando a sua energia numa determinada experiência de qualquer jeito, porque a coisa não vai fluir. Ou você fica com uma autocrítica em relação a você muito grande, nunca se sentindo preparado para dar o primeiro passo para chegar naquilo que é importante. Isto é o principal cuidado para vocês nessa semana. Então se organize para que todas as suas iniciativas estejam bem acertadas. Aquela coisa bem de virgem, aquela coisa da crítica, mas da crítica no sentido de você empregá-la principalmente em relação a você, para que você esteja realmente preparado para aquilo que você está buscando. Continuar de qualquer jeito vai ficar mais bagunçado ainda. O outro ponto que vocês têm que tomar muito cuidado é o seguinte: toda essa iniciativa, por mais que ela esteja bem acertadinha, bacaninha, conforme eu recomendei para vocês, quando você dá um tempo, você fala, pô, será que eu fiz isso da forma correta? Sabe aquela coisa do auto-julgamento? Esse representa o segundo ponto de cuidado. Porque se você decidiu colocar a sua energia e você fala, não, agora tá tudo certo, percebi como é que é e vou com tudo, maravilha. Aí você vai, aí de repente algumas coisas são alteradas, de repente você vai ter prós e contras em relação à sua iniciativa, pode ser qualquer experiência, envolvendo uma pessoa, um grupo, tal, etc. Mas aí quando você dá um tempo, você se auto-julga, você fica amargurado. Você olha para dentro de você e fala, pô, eu não deveria ter feito isso, eu tomei a iniciativa, mas fui ali, mexi em coisas que eu deveria ter deixado parado. Cara, não se autocritique. Se realmente você precisa tomar a iniciativa para alterar algo, analise todos os pontos, lembra da crítica ou da autocrítica que eu falei anteriormente, onde você vê tudo e fala, bom, agora eu vou colocar a verdade do que realmente eu quero na experiência. Aí você coloca, aí de repente as coisas se complicam. Cara, não é para você ficar se auto-julgando, nossa, não deveria ter feito isso. Se você deu o primeiro passo, você falou, cara, não dá mais, é isso, é assim que eu quero, deixa eu colocar a minha força porque eu já analisei todos os pontos. Por mais que a coisa complique, fala, cara, eu tô com a minha parte interna muito bem resolvida. Eu não vou ficar, porque tal pessoa se chateou, porque tal situação não foi legal. Aí quando você, sabe, tipo, vai dormir, você fica se auto-julgando, nossa, eu não deveria ter feito isso, pô, piorou, eu tal, etc. Não, é o momento de ter essa coragem. É o momento de expor verdadeiramente ali e nunca se auto-julgar como aquele que mexeu numa situação que não deveria ser mexida. Qual é o grande questionamento? Se você não está feliz, você tem que colocar sim a sua energia de uma forma que exista a ordem de acordo com a sua energia interior. Como dizem os grandes mestres e sábios, o mundo exterior é um reflexo do que temos dentro. Então, se está bagunçado, cara, fora, é porque primeiro está bagunçado dentro de ti. Organiza isso e parte para cima. E não fique depois se auto-julgando se você tiver muitas situações contrárias àquilo que você teve coragem de tomar iniciativa e falar, não, agora vai ser desse jeito, porque para mim não dá mais ficar segurando essa situação aí, deixa eu me expor de uma forma bem clara, por mais que chateie as outras pessoas. Então, com isso, você não deve se auto-julgar em relação a isso. Tá certo? Seja forte, firme e convicto, que é uma coisa que eu vou falar pra gente, para todos os signos, mas são os dois pontos que você tem que tomar cuidado. A iniciativa e depois não fique se auto-julgando. Complicou? Se complicou é porque era necessário se complicar para se resolver de vez. Acredito que agora ficou bem claro, né? Agora, qual é o terceiro signo? Nós vamos falar diretamente agora para os librianos. Librianos, o que eu diria para vocês? Quais são os dois setores? Primeiro, o primeiro setor que você precisa ter muito bem organizadinho. Representa aquelas forças que quando você olha para o seu coração lá dentro, você fala assim, caramba, eu preciso sair do muro. Quanto vocês devem ouvir isso, né? Você fica ali, você fica indeciso. Chega de qualquer indecisão. Mas eu vou ficar indeciso porque se eu fizer isso vai ser... Cara, não. Olha para dentro de ti, observa com bastante cuidado e com bastante critério o que está sufocando o seu coração.
Isso está sufocando, isso está mal resolvido. E agora, o que eu faço? Cara, é o momento de você começar a trabalhar sabe, aquela energia de tirar qualquer coisa que esteja ali amarrando o seu coração. Se tem algo que está ali sufocando, se você não resolver isso agora, com a retrogradação de Mercúrio a semana que vem, isso vai piorar cada vez mais, e o momento de você começar a tirar isso de dentro de ti vai ficar cada vez mais difícil. Então é o momento de viver as verdades do coração, de viver o que está aí dentro de você com coragem. Então, tá ali, tá sufocado, tá errado. Então vamos começar a arrumar isso. Agora, olha que premiação vocês podem, de repente, receber se, de repente, você tirar essas amarras de coisas que estão mal resolvidas através da sua energia pessoal. Você vai perceber que você vai começar a ser valorizado verdadeiramente em relação às suas escolhas. As pessoas que, de repente, fazem parte do seu meio social, do seu grupo, eles vão começar a demonstrar, tipo, pô, agora sim a pessoa de repente demonstrou verdadeiramente o que está ali no coração dela, então eu tô junto, porque agora realmente existe verdade em relação à experiência. Isso pode tanto envolver uma pessoa só diretamente, pode ser um relacionamento, pode ser uma coisa de trabalho, seja o que for. Mas sabe aquilo que de repente você deve ouvir muito isso, né, Libriana? Aquela coisa, pá, você faz cara de paisagem, você sorri, você pega leve para todo mundo. É uma semana que eu recomendaria que você repensasse tudo isso, onde você coloca diretamente dentro da sua energia pessoal, não aceito mais nada que está sufocando aqui. Eu vou deixar de uma forma bem clara, de uma forma bem convincente o que está aqui dentro e que não está bem resolvido. E com isso eu vou perceber que as pessoas certas, que têm que estar em sintonia comigo, elas vão apreciar isso. Então por isso que eu digo que é praticamente uma premiação. Porque não adianta você estar junto de um monte de pessoa que, na verdade, ficam em joguinhos, ficam em coisinhas, tal e etc., porque você está se moldando em relação a elas com o coração sufocado, do que você, de repente, né, colocar a verdade que está aí dentro e tudo que é meio falso, que está com esses joguinhos de manipulações, que saiam de perto de ti. Aí sim você vai perceber que você vai ter grupos, pessoas, amigos que vão te apoiar nessa decisão. Então, tudo que realmente não é convergente com as suas verdades internas vai se afastar de ti. E tudo que realmente tem sintonia com essa verdade que você vai expor, seja qual for a situação, com coragem, vai ali e organiza isso, não vou tirar tudo que está aqui amarradinho. Cara, você vai ver que as pessoas certas vão te apoiar. Então é o momento de você encarar essas verdades através de decisões, escolhas, mas deixar isso de uma forma extremamente clara para todos. Quem realmente está em convergência com a sua verdade interior, fica contigo. Quem não está e quer ficar com aquela coisa, sabe, moldada em coisas que alegra um e outro e tal, sabe aquela coisa que é chata mesmo, são mais joguinhos. Cara, essa galera vai se afastar de ti. Você quer coisa melhor do que isso? Então, todo esse caminho estará aberto para você tirar um proveito muito legal dessa semana, onde a gente tem praticamente um aviso dos astros, para que você administre de uma forma bem legal esse mês de agosto com o Mercúrio chegando na retrogradação, ok? Segurar vai complicar. Então, muita atenção em relação a isso. Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos falar diretamente com os escorpianinos. Escorpianinos, é um momento de escolha de quem você quer realmente próximo a ti. Não adianta você estar, quer ver um exemplo? Para você compreender esse primeiro passo de cuidado que você tem que ter, não adianta você estar com um monte de gente próxima a ti, mas na verdade você não está com ninguém. Ninguém você pode chegar e falar, não, aqui é amigo de verdade, aqui são pessoas que estão realmente em sintonia com a minha energia pessoal. Se você está com um monte de informação, pode ser informação também. De repente você é um escorpianino mais na sua, onde você seleciona muitos amigos, isso é natural de escorpião, mas você tem muita sintonia na internet, com informações, etc. Cara,
tudo que realmente não faz parte da sua sintonia pessoal, que você observa de uma forma bem clara que tipo, cara, isso não está me agregando mais nada. É aí que você tem que incidir com a força de organização e cuidado. Se você estiver se poluindo com informações que não agregam mais nada, pessoas que estão próximas a ti, de repente não trazem nenhum tipo assim de sinergia entre o que realmente você quer e o que elas também podem colocar para ti, cara, tudo isso tem que ser reorganizado na sua vida. Deixando de uma forma mais clara, deixe de vez toda e qualquer má influência. E você terá a possibilidade de enxergar isso nessa semana. O que são más influências, o que são más companhias, o que são falsos amigos, o que são pessoas que realmente não têm nada a ver contigo, tanto no sentido virtual, como também no sentido presencial. Você vai enxergar, essas pessoas e situações vão se delatar para ti. De repente pode ser uma informação na internet. Se você aceitar esse tipo de separação de joio com trigo, o verdadeiro caminho, a energia no sentido daquele objetivo que você colocou como realmente verdadeiro, pá, cara, é isso que eu quero na minha vida, você vai perceber que você vai adquirir mais força para trilhar rumo àquilo que você realmente escolheu. Não adianta nada você, nessa jornada desse objetivo que você colocou como principal na sua vida, você está todo cheio de ruído, de âncoras, de amarras, de energias complicadas que podem envolver um inúmero ou uma infinidade de coisas, assuntos e pessoas. Seleciona isso. Fala, eu vou levar junto de mim, nessa minha escolha, com disciplina, com força, com garra, realmente quem eu percebo que está junto de mim. Se você continuar totalmente mal influenciado, às vezes, quer ver uma coisa que pode ocorrer com vocês nessa semana? De repente você dá muito ouvidos por um amigo, por um grupo, por uma determinada informação na internet. Cara, se aquilo realmente está tirando você do foco, isso vai ser delatado para vocês nessa semana. Você vai perceber, tipo, pô, isso não me agrega nada. Agora que eu percebo que eu estava sendo mal influenciado e por isso que eu não estava chegando aonde eu determinei que é importante na minha vida. Então, uma semana de revelações. Mas você tem que ficar conectado. Se você continuar se desgastando com isso, chega Mercúrio retrógrado aí a semana que vem, e esses dois pontos aí, dos falsos amigos, das más influências, vão fazer com que você fique, de repente, mal focado naquilo que é importante e você não conseguirá chegar naquilo que você definiu. Então, dois setores de muito cuidado. Então, uma semana de revelação e, de novo, separe o joio do trigo. Você vai ter essa capacidade nessa semana, ok? Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos falar diretamente com os sagitarianos. Sagitarianos, primeira coisa, que seria o primeiro ponto de cuidado. Sabe aquilo que você se comprometeu que nesse ano você iria fazer? Tipo, não, nesse ano, isso é o foco. A gente sempre faz isso na virada do ano, né? Mas medite em relação à sua vida, principalmente a partir de março, onde nós tivemos o ano novo astrológico. Sabe aquilo que você se comprometeu, que você fala, não, eu vou colocar minha energia nisso e realmente as coisas vão fluir porque eu determinei que isso é importante na minha vida. Agora pergunto para você, esse é o primeiro ponto de cuidado para todos vocês. Isso está legal? Isso está andando, por mais que esteja lento, porque estamos num ano de Saturno, cara, isso está fluindo? Você está cumprindo aquilo ou você está se perdendo num monte de coisa fútil, muitas coisas que de repente se abriram para ti e não tem nada a ver contigo, e você não está realmente cumprindo aquilo que você determinou que era importante? Esse é o primeiro cuidado, porque o nosso dia a dia, por que não, às vezes, meses, né, semanas, de repente as prioridades mudaram, ok. Mas se você dá um tempo, esse é o primeiro ponto de cuidado, se você dá um tempo, você fala, caramba, aquilo que eu tinha determinado que era importante, parece que eu esqueci, cara, retoma isso. Reanalisa se isso não é mais importante na sua vida, ou se é necessário você retomar essa energia para você seguir adiante. Então, reavalize suas prioridades, reavalize
tudo que realmente você colocou que você iria fazer esse ano, ou aquela prioridade top one, vamos colocar assim, aquilo que, sabe, é o mais que você fala, caramba, não fiz nada, larguei, tô aqui vivendo um monte de coisa, menos aquilo que era importante. Cara, retoma se for necessário. Qual é o segundo ponto de cuidado? Para você conseguir ter essa visão ou essa reavaliação, você tem que estar com a sua espiritualidade em dia. Seja qual for a sua religião, a sua conexão, depende, você é um livre pensador, mas quando eu falo de espiritualidade, de deuses, de anjos, de mentores, seja o que for, você tem isso forte e firme dentro de ti? Você fala, isso é inabalável no meu ser? Ou muitas vezes você sucumbiu em relação a isso que você considera espiritualidade, que é o lado que todo mundo tem que preservar muito bem, principalmente nesses desafios que estão armados nesse ano, e de repente você percebe que você está um pouco fraco. Quer ver um exemplo? É só um exemplo. Aquela pessoa que fala que é espírita e de repente, nossa, mas eu não vou ali naquele centro, não vou ali estudar, não vou tomar meu passe, e já tem meses. Cara, então você é só na ideia. Você não está ali alimentando, essa é a palavra correta, alimentando o que é a espiritualidade no seu ser. Então esses são os dois pontos, reavaliar prioridades importantes e observar a sua espiritualidade. E projeta isso em qualquer experiência da sua vida, relacionamento, trabalho, família, parte financeira. Tudo isso pode criar um fortalecimento neste momento de preparação para o Mercúrio retrógrado, que você passa legal. Se você perceber nessa semana, principalmente com essas dicas que eu estou dando, que se precisa acertar alguma coisa, o momento é você fortalecer isso agora, porque senão mais para frente, e principalmente a partir da semana que vem, isso pode ser cobrado de uma forma intensa em relação a vocês. Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos conversar diretamente com os capricornianos. Capricornianos, o primeiro ponto que eu colocaria assim como a primeira reflexão ou cuidado que vocês têm que ter. Quando você determinou nesse ano, ano de Saturno, que vocês são regidos por Saturno, o que realmente você tinha que ser responsável, que você precisaria se dedicar. Cara, você direcionou um caminho, você direcionou um direcionamento para viver essa realidade que é importante para ti? Ou você ficou, de repente, sabe, conectado num monte de coisa e quando você observa aquele direcionamento que era importante para ti, ele ficou, de repente, obscuro. Ele ficou ali sem direcionamento. Sabe o que eu diria para vocês? Quer ver um exemplo bem bobo? Tipo como se você programasse uma viagem para ti. Você fala, essa viagem é importante, eu faço essa viagem esse ano. Agora já estamos entrando no segundo semestre de vez, já indo diretamente para essa força, e você fez tudo, menos aquela programação daquela viagem. Essa viagem que eu citei representa diretamente os seus objetivos e metas principais, onde você tinha aquele direcionamento e agora você pode até estar vivendo ele, mas você fala assim, caramba, eu precisaria acertar um pouquinho melhor isso para que realmente isso tenha um intento legal em relação ao que eu busco como objetivo e meta. Não adianta você ficar direcionando a sua força pessoal para esse seu objetivo principal de qualquer jeito. Vocês nasceram sobre a égide de Saturno, vocês são capricornianos. Então tem que ter método, tem que ter disciplina, tem que ser forte, firme e perseverante naquilo que você definiu, mas principalmente tem que ter um direcionamento, sabe? Você apontou e falou, é ali. Ah, mas ali eu vou passar por terrenos que são complicados. Não importa. Você tem que seguir adiante. Será que muitas vezes, esse é o primeiro cuidado, você de repente não parou porque os desafios de repente pesaram e você desistiu de algo que era importante? Olha o que eu estou falando. Se você reavaliar isso agora, você falou, pô, isso eu deixei de lado, mas isso ainda pulsa, vibra dentro de mim de uma forma muito intensa, mais do que nunca. É o momento de você retomar isso e encarar qualquer desafio necessário para você seguir adiante. E se você aceitar
esse primeiro convite de reavaliação em relação aos seus objetivos, está tudo andando maravilhoso, ok. Mas se você perceber que você deixou de ser disciplinado em algum ponto, retoma agora. Qual é a premiação que você tem? Você vai sentir uma força de renascimento maravilhosa dentro de você. Como se você, nossa, como eu deixei isso de lado, agora eu retomo e eu sinto que eu estou renascido, que existe uma energia, um brilho novo, existe uma energia bacana que dá um direcionamento legal para mim agora, que eu percebo que eu estava deixando de lado algo muito importante que agora eu preciso retomar. Então, os 2 pontos, direcionamento e renascimento. A partir do momento que você percebe que você perdeu o direcionamento daquilo que era importante, retome ele. Porque se você retomar, você vai perceber que virá uma luz que te dará esse poder do renascimento. Já pelo contrário, continuar desfocado e sem foco, sem disciplina naquilo que é importante, você vai perceber que você vai se sentir aprisionado. Que você deveria deixar muitas coisas de lado, mas você não consegue agora. Então, muita atenção, que esse Mercúrio retrógrado pode cobrar e muito isso de vocês a partir da semana que vem. Ajeitou nessa semana? Você tem uma possibilidade de um direcionamento muito bacana para que as coisas fluam. Agora nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar diretamente com os aquarianos. Aquarianos, vamos lá. Todos nós, esse é o primeiro ponto para vocês, todos nós temos que viver, olha a palavra, já diz tudo, desapegos. Mas desapego do quê? Desapego daquilo que a gente percebe que já está desgastado na nossa vida. Desapego de coisas que já se demonstraram e principalmente nessa semana, que é uma semana de muita revelação para todo mundo, você percebe literalmente que coisas que você já deveria ter reciclado, que você já deveria ter deixado de lado na sua vida, ainda são presentes em relação à sua força pessoal e drenam a sua energia. Cara, é o momento da coragem de falar, não faz mais parte? Então tchau. Isso não faz mais parte da minha vida. Ah, Newton Schultz, mas não dá, porque às vezes, né, eu moro junto, eu tô junto. Cara, se você perceber que nessa semana aperta isso que você já deveria ter desapegado e continua enraizado na sua vida, se você perceber que isso aperta agora, o momento de você tomar uma atitude para transformar e reciclar isso, para desapegar pelo menos uma situação presente que vai se manter contigo, mas onde você se posiciona de uma forma emocional forte, tipo, ou isso muda ou eu estou saindo fora. Se você tiver essa coragem, você já está tomando o primeiro cuidado da semana. Aonde você se amarra nesse momento, você chegando e aquilo que você já deveria ter reciclado, já deveria ter transformado há muito tempo, você continua. E vai empurrando com a barriga ali, deixa em banho-maria, não, mais para frente eu mexo. Vai pesar e muito a partir deste mês de agosto com a retrogradação de Mercúrio. Então, cara, tem que desapegar? Desapega, coragem. Agora, qual é o segundo ponto? Cara, você, quando você pensa nos seus relacionamentos de uma forma geral, quando você pensa nas suas parcerias, nas suas associações, agora vem a chave com o primeiro momento. Essas parcerias e associações estão associadas diretamente a essa necessidade de se desapegar. Tipo, pô, eu estou associado, abri o meu campo astral para estar envolvido com essas pessoas e situações. Cara, quando você percebe isso, essas parcerias, associações, esses relacionamentos de uma forma geral, não só relacionamento no sentido íntimo, você percebe, pô, cara, isso eu já deveria ter reciclado. Não sei como eu permito ainda esse tipo de relacionamento e parceria na minha vida. Este é o segundo momento. Se você perceber que isso está pesando demais e faz parte do desapego que eu recomendei anteriormente, mais do que nunca eu recomendaria que você já desse os primeiros passos agora para começar a gerar novos caminhos. Porque se você não agir dessa forma, depois para você resolver qualquer parceria, associação complicada que você se permitiu, esse Mercúrio retrógrado vai bagunçar demais.
Então, os dois pontos, o desapego e relacionamentos e parcerias tóxicas. Se você tiver a possibilidade de já criar o desapego e a transformação disso, você vai sentir uma leveza incrível. Mas se você continuar persistindo, isso vai pesar demais. Então, esses são os dois pontos ou os dois momentos de muito cuidado para vocês. E como eu disse, não estou falando só de relacionamento afetivo. Pode ser? Pode. Mas é todo e qualquer tipo de interação tóxica que faz parte da sua vida, que você se permitiu e agora está de uma forma séria na sua vida. Resolva isso já. Essa é a minha dica para vocês. Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos falar diretamente com os piscianos. Piscianos, vamos dar agora para vocês os dois momentos de cuidado. O primeiro é o seguinte: quando você, isso é em relação a todos, quando você pensa nas pessoas que estão próximas a você, existe equilíbrio? Que equilíbrio é esse que eu estou falando? Quando você percebe as pessoas, que seja qual for o tipo, pode ser até grupos também, mas sabe aquilo que você se envolve? Não tem jeito, pode ser tanto virtualmente como presencialmente. Existe equilíbrio? Que equilíbrio é esse que eu estou falando? Tipo, você se doa demais e o pessoal que você está envolvido não reconhece essa sua doação, ou você quer que as pessoas e os grupos que você está envolvido se doem demais para ti, onde sempre você quer autoajuda, quer reconhecimento. Então, o que existe? Existe um jogo de extremos. Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Então, quando você medita nas suas prioridades, nesse primeiro momento que eu estou trazendo para vocês, existe esse equilíbrio, onde todo mundo cede um pouco, mas também sabe pedir o que quer como concessão, sabe aquela coisa? Tipo, é um lance que nós estamos juntos, ok, então todo mundo se ajuda, todo mundo colabora com todo mundo. O que não pode ter é os extremos, onde você se doa demais, ou quando você quer que os outros se doem demais para vocês. Tem que existir o equilíbrio. Então, se você perceber, esse é o primeiro cuidado, que existe esse jogo de extremos, tipo, pô, eu estou me doando pouco, se doa um pouco mais. Ou, eu estou me doando demais e os outros não fazem nada, ei, daria para vocês me ajudarem também? Ou eu dou um tempo aqui também. Deu para entender? Projete a sua energia para organizar esse caminho do meio. Não adianta sempre fazer o que os outros querem ou pedir que os outros façam só o que você quer. Novamente, finalizando nesse primeiro momento, caminho do meio. Harmoniza e equilibra isso. Se você tomar esse primeiro cuidado, o segundo, o que ele envolve? O seu dia a dia, o seu cotidiano. Com todas essas pessoas que você troca energias, que você está envolvido, como eu citei no início da nossa reflexão juntos aqui. Quando você levanta feliz, não, vamos lá, eu sei que eu preciso harmonizar, eu preciso ajeitar isso. Novamente, estou me doando demais ou estão se doando demais para mim e eu preciso contribuir um pouco. Você levanta feliz, você levanta alegre para interagir. Isso aí é uma coisa que, pô, quando chega essa determinada situação, por mais que ela não esteja equilibrada, eu sei que eu posso colocar a minha força de trabalho ali. Eu sei que no momento certo a gente vai conseguir o equilíbrio. Se isso estiver assim, legal. Nesse segundo momento você está pelo menos no lugar certo. Agora, olha o que é estar no lugar errado. Quando você pensa nessa situação que você precisa harmonizar, você fala, cara, quando eu penso que eu tenho que ir lá, interagir, trocar essa ideia, cara, como isso não é legal, isso não faz mais parte da minha vida, isso baixa a minha motivação. Olha aí, eu perco a minha força de realização. Isso significa que você está envolvido numa situação que você já deveria ter harmonizado há um bom tempo. Então, os dois pontos. O equilíbrio entre você e todas as pessoas que você está envolvido e a alegria de viver a experiência e de buscar esse equilíbrio. Se você mesmo no intento de buscar o equilíbrio, vira e mexe, você sente que a energia está pesada, está complicada,
chegou o momento do questionamento se você está envolvido com as pessoas e situações corretas. Esses são os dois momentos e as duas situações que vocês devem questionar, ok? Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos falar exatamente com os arianos. Ó, pelo menos nessa semana não ficaram por último, hein? Então vamos lá, ficou para o finzinho? Sim, mas não são os últimos. Arianos, o primeiro ponto, vamos lá. Como eu já venho falando há um bom tempo, vocês estão com Quiron aí, tal, etc. Quando você entra naquela batalha diária, aquela batalha diária mesmo, seu cotidiano, seu dia a dia, você se sente uma pessoa curada ou você se sente uma pessoa doente? Olha aí. E essa doença que eu estou falando que pode estar manifestada em você é estar com uma energia emocional ruim, sem força de realização, com uma mente muito confusa. Este é o primeiro ponto que vocês devem analisar com muito cuidado. Vocês devem buscar a organização do seu cotidiano e do seu dia a dia para você ter saúde. E, novamente, a saúde que eu estou falando não é somente a física, é a saúde da alma também, a saúde do pensar, a saúde do sentir. Este é o primeiro ponto de cuidado quando você pensa nas suas forças pessoais. Vamos lá, de repente, falando de relacionamentos. Você está num relacionamento afetivo. Aí você está ali e tal, sempre quando você vai trocar uma energia ali, você se sente doente, desmotivado, energia para baixo. É sinal que, de repente, nessa semana isso está sendo demonstrado, tipo, ou você organiza e se cura para se regenerar com isso, ou literalmente isso não se encaixa mais na sua vida. Pense, de repente, isso num trabalho, sabe? Você levanta todo dia ali, não, lá vou eu, e vou voltar nervoso, e vou me desgastar. De repente, por que não? A coisa já pegou até no físico mesmo. Muita atenção. Quando você analisa você e suas experiências principais, o que você está vivendo na atualidade, você é uma pessoa sadia ou você é uma pessoa doente? De novo, não estou falando só do sentido físico. Isso pode ser você estar doente mentalmente e emocionalmente. Começa a arrumar isso já. Tudo que de repente baixa a sua energia a ponto de você sentir essa doença, você tem que arrumar. Porque se é uma coisa que está inserida no seu cotidiano e todo dia você tem que ver isso, cara, é o momento de você dar um jeito nisso, porque com Mercúrio retrógrado existe uma tendência muito grande disso se acentuar muito mais agora no mês de agosto. Muita atenção em relação a esse ponto. Agora, o que seria o segundo momento em relação a vocês? Vamos lá. Analisa com muito cuidado se essa doença ou este desequilíbrio que está em ti é por causa da desvalorização de tudo que você oferece. Isso mesmo. Tipo, você coloca a sua energia e você não é reconhecido, aí você fica chateado. Você coloca o seu poder de criatividade, a sua alegria, mas isso não é bem-vindo, isso não é aceito. As pessoas, de repente, que você está envolvido nesse seu cotidiano e nesse dia a dia, de repente não demonstram essa, vou colocar esse termo, mas não se acha com isso, gratidão de você estar junto. Por isso que você tem que repensar, então, a cura e a autovalorização. São dois pontos que você tem que olhar com muito cuidado nas suas experiências. Se estas forças não estiverem presentes, existe mais doença e ingratidão e pouca valorização, a coisa está complicada. De repente você pode estar agindo assim em relação aos outros também. Você pode estar deixando os outros doentes, você não valoriza os outros. Todos esses pontos devem ser questionados. Então, medita com bastante calma em relação a eles e projete nas suas experiências principais. Agora nós vamos falar com quem? Nós vamos conversar com os taurinos. Taurinos, o primeiro ponto, vamos lá. Olha a palavra que eu vou colocar, alegria. Vamos lá. Quando você está envolvido nas suas experiências principais, tal, etc., você sente dentro de você uma alegria de estar vivendo a experiência, por mais que ela esteja desafiadora, sabe? Eu estou contente, esse é meu lugar.
Aqui eu projeto a minha energia, eu estou feliz, por mais que eu não tenha ainda os resultados que eu quero, aqui eu projeto a minha força com alegria, eu coloco o meu coração de uma forma feliz. Aí tá legal. Ou quando você vai projetar a sua energia nas experiências que você vive na atualidade, existe tristeza. Sabe aquela coisa, tipo, lá vou eu de novo nesse tipo de coisa, esse tipo de energia gera em mim mágoas, ressentimentos. Quando eu dou um tempo, vem coisas do passado que ainda estão mal resolvidas dentro de mim. Esse é o primeiro cuidado. Então, pese, coloca ali os pezinhos na balança em relação às suas experiências principais. Aqui, por mais que muitas vezes nos desafios eu colho mais alegria ou eu colho mais tristezas, decepções e etc., tudo isso tem que ser pesado. Obviamente que se o lado da alegria, por mais que os desafios estejam presentes, sempre está matizando a sua energia pessoal, você está no caminho certo. Mas o grande cuidado desse primeiro momento para vocês é exatamente esse. Existe mais ali energia de decepções, tristezas, mágoas, e eu entrei ali num círculo vicioso que eu não consigo sair mais. Esse é o primeiro cuidado. Chegou a hora de sair. Chegou a hora de eu criar novas possibilidades para que eu consiga resgatar a minha alegria interior. Se você conseguir isso, qual que é o segundo ponto? Vamos lá. Você vai criar bases e raízes fantásticas em relação à sua força pessoal. Porque se você cria uma árvore de tristeza, que tipo de fruto que você vai colher? Tristeza. E cada vez mais acentuado, e com Mercúrio retrógrado isso vai ficar cada vez mais pesado. Porque você vai ter que se alimentar desses frutos. Então, o segundo ponto representa exatamente o cuidado de não alimente demais a energia contrária daquilo que inevitavelmente você vai ter que colher como resultados e se alimentar disso. Então, o segundo ponto de cuidado é tipo, não alimenta mais esse tipo de força. E o principal, se essa tristeza vem com uma força emocional que te machuca, você fica drenado, você cultua sentimentos que estão complicados, cara, mais do que nunca começa a dar uma resolução ou um caminho que realmente vai te dar um direcionamento bacana. Então, muito cuidado com os frutos. Então, os dois pontos, a alegria e os frutos que você colherá de alegria ou os frutos que você colherá de tristezas que você continua cultuando e não resolve isso na sua vida. Ponha ordem nisso já, seja qual for o tipo de experiência que você estiver passando. Muda agora, se for necessário, sem medo. Agora nós vamos conversar com o penúltimo signo da semana. Nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar diretamente com os geminianos. Geminianos, vamos lá. Primeira palavra que eu coloco como questionamento para vocês: passado. Aí você fala, mas passado? Ninguém vive o passado. Mas o passado representa as experiências que temos dentro de nós para termos resultados futuros. Olha que bacana isso. Então, se você perceber nessa semana, em relação às suas experiências principais, que algumas coisas retornam, e isso dá uma bagunçada na sua vida, pô, por que isso está retornando? Seja qual for o tipo de retorno, isso mexe com os seus sentimentos, mais do que nunca é o momento de você começar a resolver isso. Como que você resolve isso? Encara toda e qualquer experiência que retornar. Agora você fala, então vai vir de fora? Nem sempre. De repente, alguma gavetinha que se abre aí dentro de você, de coisas que você já considerava resolvida, bacana, legal, e não está. Aí isso começa nessa semana, essa pode ser uma revelação para você. Pô, por que isso está voltando? Cara, encara de vez e resolve, organiza isso na sua vida. Faça uma faxina emocional se necessário, converse, dialogue. Este é o segundo ponto. O diálogo, a conversa. Então, passado e comunicação. São os dois pontos que você tem que ter cuidado. Ou seja, vamos supor, venha de fora alguma coisa. E você começa a fugir, opa, fala que resolveu, que está tudo certo, mas não resolveu.
Então, colocou uma comunicação errônea aí. Então, é a comunicação, é a troca de ideia, que seja de algo que emergiu de dentro de ti ou de algo que veio de fora, que você fala, por que isso está vindo tanto na minha mente? Por que isso está vindo tanto no meu coração? Expressa, troca uma ideia, conversa, dialoga. Tipo, não fica com esse tipo de energia. Pô, vocês são geminianos. O grande problema é você, de repente, tratar alguma ferida do passado de uma forma superficial. Vai vir o Mercúrio retrógrado, que é o seu regente, e vai judiar muito de ti. Então tenha coragem, vai lá e trata a ferida da forma correta. Conversando, dialogando, trocando ideias. Aí você vai perceber que o Mercúrio retrógrado que está chegando será muito bem administrado por você, ok? Agora o signo que ficou por último nessa semana, nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com os cancerianos. Primeira coisa, cancerianos, quando você analisa, né, todos os caminhos que você de repente trilhou, que você passou, que você quis de repente desfrutar na sua vida, quando você observa isso, você fala, pô, sabe, aproveitei cada um desses caminhos que de repente foram abertos e propostos para mim. Ou de repente ficou algum que você de repente não desfrutou o quanto você deveria desfrutar. Ou você está forçando a sua energia pessoal para correr atrás de algo que você deveria ter aproveitado mais e não aproveitou e agora está pegando dentro de ti. O que eu recomendaria para vocês? É o momento da escolha. Essa é a primeira palavra ou cuidado para vocês. Escolha. De repente você está numa situação e de repente vem aquele caminho que abre uma nova possibilidade. E você fala, pô, se eu for para essa nova porta que surge, eu vou de repente enfraquecer isso que eu estou vivendo agora. Não se arrisque. Deu para entender o primeiro cuidado? Escolha, fala, pô, se eu for para esse caminho, eu enfraqueço o que eu estou vivendo agora. Então você tem que escolher. Se eu escolher esse caminho novo que aparece, eu sei que eu enfraqueço aqui, mas é lá que eu quero a minha energia. Não importa que este que eu estou vivendo agora, de repente se recicle ou se desmanche ou suma da minha vida. O que importa é esse novo caminho. Ou você observar e falar, não, isso de repente é uma coisa passageira, que está vibrando agora, ok, dou um olá, falo que está tudo bem, mas eu vou cuidar deste que é importante que eu estou vivendo. Deu para entender esse grande dilema? Então, muito cuidado para você não projetar a sua energia pessoal em algo que de repente demonstre um risco, onde você pode perder coisas que estão fortes, firmes, consolidadas na sua vida e absolutamente seguras. Esse é o segundo momento. O segundo momento é tipo assim, você começa a perder as bases daquilo que realmente são importantes na sua vida por arriscar a sua energia pessoal em coisas que de repente se demonstram assim como uma aventura que você vai ter. E não estou falando de relacionamento, não. Isso você pode fazer em relação ao seu trabalho, em relação a coisas que são importantes. Tipo, você dá um direcionamento deixando as suas bases fracas, onde você se arrisca, sabe aquele que saiu, quis voltar depois de alguns meses, viu, pô, já ocuparam o meu lugar? É mais ou menos isso. Então tenha muito cuidado com aventuras e caminhos novos que possam surgir. Se de repente você já está vivendo uma situação que você não aprecia nem um pouco, aí sim vai. Você não tem nada a perder mesmo. Mas a grande dica, que é o segundo cuidado, se você tem algo a perder, eu não arriscaria. Porque talvez essa base ela seja muito mais importante do que aquele risco que você de repente fala, pô, ali não deu nada, agora então eu volto. Se você voltar, talvez aquela base que você precisaria ter, ela não está consolidada como ela era. Então esses são os dois momentos que eu recomendaria que vocês analisassem com muito cuidado. Então é isso, galera. Estes são os dois setores de cuidado da semana que eu recomendo para todo mundo, muita atenção, para quando chegar o Mercúrio retrógrado, todos nós estejamos preparados. E não se esqueçam, como eu sempre coloco aqui, se você está afim de acessar materiais gratuitos, reflexões, está aqui o meu site, está terminando
o nosso vídeo semanal, acessa tudo ali gratuito, ninguém paga para navegar, mas caso você queira fazer um curso comigo, se profissionalizar, todos os cursos têm certificado no final, você tem todo o meu apoio da minha equipe por e-mail, entra ali no meu site, estuda astrologia, tarô, cabalá, numerologia, não tem qual você deve fazer primeiro. Se você está afim, você gosta da minha linguagem, da forma como eu passo conhecimento, asseguro, acesse o meu site ali, você vai ver que tem muita coisa legal que você pode, de repente, até, como eu disse mesmo, se profissionalizar, mas no mínimo, utilizar para a sua vida e as melhorias que você necessita. newtonschutz.com.br, todos são bem-vindos no meu site e com isso você pode acessar, como eu disse, muito material gratuito que está ali presente e, por que não, se tornar o meu aluno. Terei o maior prazer de receber vocês e com isso você poderá, como eu disse, se tornar até um profissional e mudar a sua vida. Essas linhas de conhecimento que esses anos vindouros prometem ter uma força muito crescente porque muita gente vai precisar de ajuda. Então esteja precavido. E é isso, galera. Amanhã, 10 horas, estamos aqui com a estreia do Tarô. Espero vocês. Encerro o nosso bate-papo como sempre. Acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até amanhã, 10 horas.